Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Bismael, a qual fez o convite para hoje nós estarmos aqui. Louva a Deus pela vida de cada um de você que veio aqui nesse lugar, porque assim como eu, cada um de vocês, eu creio que se encontra 100% dependente do Espírito Santo de Deus, e você só se encontra nesse lugar porque você veio em busca de uma palavra, em busca da presença de Deus, porque você veio nessa noite de encontro ao Pai. Eu quero te dizer que Deus se faz presente neste lugar, porque Deus ouve a oração de um justo. A palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. Nessa noite você veio de encontro à pessoa certa. Se coloca de pé nessa noite juntamente comigo. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo: porque não me envergonho, pois é o poder de Deus. Glória a Deus. Toma o seu assento dando glória ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite o Senhor, Ele me trouxe nesse lugar com um propósito: ganhar almas para o reino do céu. Nessa noite eu vim trazer para você uma palavra do céu, mas eu vim te contar um testemunho da minha vida, porque Jesus me proporcionou essa oportunidade. Porque esse testemunho, somente uma pessoa eu cheguei e contei, que a missionária Lucilândia, que já se faz presente, a missionária Laninha, a minha melhor amiga, porque Jesus preparou para a minha vida no momento difícil alguém que colocou do meu lado para me ajudar. Eu quero te dizer que eu te amo em Cristo Jesus. E esse testemunho Jesus me preparou um dia para trazer, que é hoje. E você vai entender o que tem a ver com essa palavra. Eu quero te dizer que Deus nessa noite te trouxe aqui para te trocar de nome. Como? Tirar o teu nome velho e te dar um nome novo. Deus nessa noite te trouxe nesse lugar para te fazer uma nova história. Ei, eu quero te dizer que Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. Jesus tem um plano para a tua história. Aleluia. Eu quero começar contando para vocês a respeito de Saulo. Quem era Saulo? Saulo, ele cria no Senhor, ele vivia, ele acreditava em Deus, ele servia a Deus, mas ele servia no tempo da lei. E Saulo, ele perseguia crente, ele matava crente, porque ele achava que a nossa maneira de adorar não agradava ao Deus dele, ao mesmo Deus que nós, mas ele servia a lei, nós servimos a graça. Aleluia. E Saulo, ele perseguia crente, ele matava crente, ele destruía todos aqueles que acreditavam no nome de Jesus. Mas chegou um dia que a Bíblia diz que ele indo de encontro para poder, ele pegou cartas para poder dar fim em crentes. Eu quero te dizer que tem pessoas que andam te perseguindo, querendo acabar com o teu caráter. Tem pessoas que andam tentando destruir o teu chamado, o teu ministério, porque você crê num Deus, porque você serve num Jesus que não é morto, mas um Jesus que teve o poder de nem a morte derrotá-lo, um Jesus que nem a morte pôde com ele. Tem pessoas que diariamente têm tentado te matar, porque o brilho do Espírito Santo tem refletido na tua vida. A Bíblia diz que Saulo indo em caminho com cartas para dar fim aos crentes. A Bíblia vai dizer que houve um grande reflexo, uma luz muito clara, a qual havia pessoas. A Bíblia é muito clara em dizer que haviam algumas pessoas com Saulo. E eu entendo dentro dessa palavra o mistério de Deus, porque a Bíblia diz que Saulo ficou cego, que Saulo ouvia a voz do mestre. As pessoas ouviam quem estava falando, mas não conseguia ver. Vai ter momentos da tua vida que vai estar você e outras pessoas, mas o mistério de Deus é só na tua vida. Quem está do lado não vai conseguir compreender. Quem está do lado até pode ouvir, mas não vai entender, porque o mistério de Deus é para você. E adiantando, a Bíblia diz então que ele ficou cego naquele momento por aquela claridade.
E ele ouviu alguém dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E ele então respondeu: quem é, Senhor? E ele disse: Jesus, a quem tu persegues, rei. O teu perseguidor, antes de te perseguir, ele vai estar perseguindo a Jesus. Há um Deus no céu que vela pela tua vida. Há um Deus no céu que vela pela tua história. Aleluia. E adiantando, entrando no meu testemunho, porque você vai entender o porquê tem a ver com a história de Saulo. Há 8 anos atrás, dentro dessa cidade de Tucuruí, eu recebi uma proposta de emprego e de estudo, eu com 16 anos de idade. Uma menina que nunca tinha saído da minha cidade. Uma menina que com 14 anos foi expulsa da casa da sua mãe. Mas hoje eu entendo o mistério de Deus, o porquê que isso aconteceu. Eu saí da minha cidade, eu vim para Tucuruí. Eu vim morar aqui na casa de um policial e sua esposa. Louvo a Deus pela vida deles, porque eu não posso ter raiva do meu irmão. Quando cheguei dentro dessa cidade, com 2 meses, meus queridos, eu fui colocada para fora da casa porque a esposa dele se levantou contra mim. Eu falei: Jesus, eu não conheço ninguém aqui, eu não sei nem andar nesse lugar. Uma menina que veio da roça, eu não tinha como nem... Eu nunca tinha vindo aqui. Fui colocada para fora dessa casa. Uma colega que veio morar aqui falou: vamos morar comigo. Com menos de um mês dentro da casa dela, acho que 2 semanas, o padrasto dela disse: não dá para ficar aqui. Ela é de menor, não trabalha, só estuda. Para onde essa menina de 16 anos vai? Recebi uma proposta na minha sala de aula. Falou: conheço um lugar, tu pode ficar. Falei: onde é esse lugar? Eu falei: pronto, Deus agora ele me viu. É numa casa de mulheres. Eu vim nessa noite te falar um testemunho vivo. Eu não vou inventar história. Eu nunca vendi droga, nunca usei droga, eu não matei, eu não roubei. Mas eu morei por alguns meses dentro de uma casa de prostituição. Eu fazia programa à noite para ter o que almoçar. E quando eu não conseguia fazer à noite, eu ficava com fome. Eu passei fome dentro dessa cidade de Tucuruí. Mas eu entendo uma coisa, que no lugar de honra, Deus nos leva para... No lugar de vergonha, de derrota, Deus nos leva para honrar. E eu passei luta dentro desse lugar. Eu passei fome, sofrimento, vergonha. Eu tinha vergonha da minha mãe saber onde eu estava. Eu tinha vergonha das pessoas saberem onde eu estava. Eu tinha amigos, eu tinha um nome. Eu era Rosinha Barreto de dentro da minha cidade, meus queridos. Lá dentro da minha antiga cidade eu tinha um nome. Eu era toda lindinha da cidade. Não tem quando a gente quer ser nariz empinado. É esse que Jeová gosta. Cresci no meio de uma família toda católica. Uma família que nada sabia de crença. Uma família que apenas criticava os crentes porque crente é cafona. E eu dentro dessa cidade, eu não vou dizer nem que eu comi o pão que o diabo amassou, porque nem isso tinha para me comer. Eu me prostituí, eu me vendi, eu destruí casamentos. Não é porque eu queria, era preciso fazer. E com algum tempo então eu saí desse lugar fugida. E Deus, ele é tão lindo na minha vida, que após um mês por aí de eu ter saído, a Polícia Federal bateu lá, prendeu a dona do bordel, prendeu garota de programa que tinha droga, tinha tudo. E Jesus me tirou antes. Eu voltei para o meu lugar e tudo na minha mente, o que me vinha todos os dias era: se mata porque você não tem valor. Se mata porque você não tem valor nenhum. Você nunca vai ter uma família. Você nunca vai poder gerar um filho. Você nunca vai ter um esposo. O teu nome acabou. Você não tem valor nenhum. Porque Satanás todo dia coloca na tua mente isso, que você não tem valor, você é um desprezado. Mas eu tenho uma coisa para calar o inferno nessa noite. Jesus não morreu na cruz do Calvário por você se você não tivesse valor. Jesus deu a vida dele por mim, por você. Sabe por quê? Porque você tem um grande valor. Você tem preço de sangue. O teu valor é o sangue do Cordeiro. E Jesus é tão maravilhoso na minha vida, que após passar algum tempo, com tanta luta, sofrimento, com tanta derrota que acontecia, eu não entendi o porquê. Mas Jesus tem a sua maneira de trabalhar. Eu passei muita experiência para me estar aqui onde eu estou hoje. Porque para você contar milagre, testemunho e experiência, você tem que viver. Não adianta você querer usar testemunho de alguém para poder querer ser o grande, não. Nessa noite eu estou contando o testemunho vivo da minha vida. Foi difícil, foi. Mas eu não vou usar testemunho de ninguém, porque o meu foco são almas. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Eu não vou ganhar almas com testemunho falso. Foi doloroso dentro dessa cidade. Passou tempo, voltei.
passando de lá daquela cidade, eu fiquei aonde eu vou morar. Me colocaram dentro de outra casa de prostituição dentro da cidade de Altamira. Mas eu não nasci para isso, porque Jesus disse que eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Chegando naquela cidade, eu consegui durante 4 dias fazer um programa naquela casa de prostituição, porque eu ainda fiz chorando, porque não era bom, porque aquilo não era para mim, porque eu me sentia suja, eu me sentia imunda. O que eu pedia a Deus era: Senhor, me tira desse lugar, me dá um esposo, Senhor, me dá uma família, meu Deus, muda a minha história. E eu parecia que Deus não me ouvia, parecia que Deus não me escutava. Mas hoje eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje eu entendo que eu precisei passar por todo esse processo. Eu entendo que eu precisei passar por toda essa dor. Passando isso algum tempo, voltei de novo para a minha cidade. Consegui me levantar um pouco, arrumar a minha vida, consegui trabalhar. Consegui um esposo, que foi outra prova. Aí Jesus teve um encontro comigo. No momento que meu esposo me largou, no momento em que eu não tinha ninguém, eu não recebia uma ligação, eu não tinha ninguém na minha vida. Eu me lembro como hoje eu me coloquei de joelhos no chão dentro do meu quarto em lágrimas. Chegou um momento que, assim como Ana, eu não conseguia mais nem falar. O meu coração falava e Deus ouvia, os lábios mexiam. Eu falei: Deus, muda a minha história hoje, porque eu te prometo que eu nunca... Muda a minha história, que eu te prometo nunca mais me desviar da tua presença e sair do teu caminho. Eu recebi o convite e fui então para a igreja. Eu me lembro, dia 24 de junho de 2014. Eu confessei o nome de Jesus quando ninguém estava do meu lado. Quando eu não tinha mais ninguém, Jesus estava ali. Quando não tinha mais ninguém, que eu me prostrei, o Mestre me ouviu. O mesmo Deus que ouve as tuas orações, o mesmo Jesus que ouve as tuas petições, Ele estava ali naquele lugar quando ninguém mais estava. Eu confessei o nome de Jesus e foi a noite mais incrível da minha vida. A paz que eu não tinha, ela veio reinar. Passei luta, eu passei fome, provações, eu passei muitas situações que só eu e Deus sabe. Voltei para minha cidade novamente. E chegando lá, Deus foi preparando. Eu tive um encontro com a irmã Lucilândia. A missionária Elaninha me fez um convite para ir para a igreja pentecostal. Saí da que eu era e fui para a pentecostal. E de lá eu descobri o que era prova feia. Porque quem disse que servir a Cristo é fácil? Quem dizer que servir a Jesus é fácil está servindo errado. Ei, servir Jesus tem luta, tem provação, tem dor. Seguir Jesus, você vai ter pessoas que vão estar diariamente te acusando, te afrontando. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas eu venci. Porque se hoje eu estou de pé, é porque eu tenho vencido. E eu quero te dizer que Jesus me resgatou lá do lamaçal de pecado, de onde o diabo fazia tudo comigo. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou bonitinha, não. É porque Ele me amou. É porque Jesus me amou. Assim como Ele ama cada um de vocês que está aqui, por isso que você está aqui nesse lugar. E o diabo dizia que eu não podia gerar. Ei, Jesus me fez gerar. Eu não podia ter, Jesus me fez. Deus me deu um ministério, Deus me deu unção. Deus trocou o meu nome de Rosinha para Rosângela. Ele tirou o nome de prostituta e botou de missionária. Ele me deu um esposo, Ele me deu uma filha, Ele me deu uma vida que eu não tinha. Ele me deu paz, Ele me deu sossego, Ele me deu a presença do Espírito Santo. Ei, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. O que é que eu quero te dizer com todo esse testemunho? Que Deus tem um plano de salvação para a tua vida. Deus tem um plano para a tua história. Se é um adúltero hoje, você deixa de adulterar. Se você é uma prostituta hoje, Deus pode mudar a tua história. Mas dê o primeiro passo, porque assim como Deus apareceu, mudou a história de Saulo, assim Ele pode fazer na tua vida. Aleluia. Deus é o Deus que muda histórias. Ele é o Deus que Ele te faz ser quem jamais você mesmo pensa ser. Deus mudou a minha história. Se hoje eu estou aqui nesse lugar, é porque Deus, Ele é bondoso e misericordioso. Porque quantos livramentos de morte Ele já me deu. Porque quantas vezes o Senhor tem me dado livramento e graça pela minha obediência. Guarda esse testemunho no teu coração, porque Jesus mudou a minha história, Ele pode mudar a tua.
Sabe aquela causa que você acha que não tem mais jeito? Jesus está te dizendo nessa noite: para mim tudo é possível. Jesus está te dizendo que tudo é possível. Ei, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você que nessa noite está ouvindo a palavra de Deus, Deus teve um encontro com Saulo. Ele transformou aquele Saulo em Paulo, porque Paulo é menor, Paulo é o pequenininho, Saulo não, era o desejado, era o querido. Quem é que vai querer um crente? Quem é que vai desejar o bem para o crente? O ímpio lá fora não quer saber o bem de você. O ímpio que está lá fora, ele quer mais é ver a tua derrota. Para você poder ver a face, você tem que diminuir. Sabe por quê? O grande aqui é Jesus de Nazaré, o poderoso aqui é Jesus de Nazaré. Você é pequenininho, não vou dizer que você vai desaparecer não. Porque se você desaparecer, o milagre vai gerar em quem? Você tem que diminuir, é se humilhar, é se prostrar. Tá doendo a prova, adore. Tá te machucando, tá apertando, exalta. Porque o Deus que mudou a história minha, o Deus que mudou a história dos pastores, vai mudar a tua também. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E a história vai dizer que Saulo por 3 dias ficou sem comer, sem beber e cego. Vai ter processos que você vai passar que você não vai entender. Mas eu quero te dizer que em todos os momentos Deus ele está contigo, te capacitando e te dando graça. Somente quando o profeta chegou, colocou a mão, orou, caiu como escamas dos seus olhos, e ele voltou a enxergar, ele comeu. E então dentro dessa palavra eu começo a ver que aquele que era perseguidor, hoje ele vai passar perseguido. Aquele que perseguia, hoje ele vai passar a ser perseguido. Entenda, quando você serve a Deus, você vai começar a ser perseguido, porque a escuridão ela não lida com as trevas. Porque quando você está em Cristo Jesus, vão tentar apagar a chama que há em você, mas o brilho do Espírito Santo, ele não apaga. Ele não apaga. E eu vejo dentro da história de Paulo, que ele, que era perseguido, passou agora, que perseguia os crentes, matava crente, passou a ser perseguido. E é nesse momento que Deus começa a operar na vida dele. Aquele que matava a semente vai começar a querer resgatar. Aquele a quem destruía aquela geração de adoradores, ele vai começar agora a pregar para resgatar. Ei, você hoje até pode se achar um nada, mas Jesus me trouxe nesse lugar para te dizer: você tem valor, você tem valor. Eu te trouxe aqui foi para gerar, foi para gerar, foi para gerar. Você vai gerar frutos dentro da tua casa, você vai gerar frutos na tua rua, você vai gerar frutos no meio da tua parentela. Porque hoje você é perseguidor. Você ontem era perseguidor, hoje você está sendo perseguido. Mas a palavra está dentro da tua boca, a palavra do Senhor está na tábua do teu coração. Então faça gerar, meu querido. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Comece a gerar pela transformação que o Espírito Santo fez na tua vida. Comece a gerar, porque Deus mudou a tua história. Porque Deus ele muda o teu nome nessa noite. Eu não sei qual era o teu nome, se era prostituta, mentiroso, mas Deus nessa noite vai passar a te chamar de servo. Só quem crê toma posse dessa palavra. Só quem crê toma posse dessa palavra. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Que Deus abençoe a cada um de nós.